Boa noite, muita paz para todos nós, né? Muitas alegrias para todos nós. Nosso evangelho da noite de hoje, ele está no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, nos itens 8 e 9, fora da igreja não há salvação e fora da verdade não há salvação. Ele fala assim para a gente: enquanto que a máxima fora da caridade não há salvação, apoia-se sobre um princípio universal, abrindo a todos os filhos de Deus o acesso à felicidade suprema. O dogma fora da igreja não há salvação, apoia-se numa fé especial, em dogmas particulares e não sobre a fé fundamental em Deus e na imortalidade da alma, que é comum a todas as religiões. Ele é exclusivo e absoluto. Ao invés de unir os filhos de Deus, ele os divide. Em lugar de induzi-los ao amor por seus irmãos, ele mantém e aprova a animosidade entre os seguidores dos diferentes cultos que consideram uns aos outros como malditos na eternidade, sejam eles parentes ou amigos neste mundo. Desconhecendo a grande lei de igualdade diante do túmulo, ele os separa no cemitério. A máxima, fora da caridade não há salvação, é a consagração do princípio de igualdade diante de Deus e da liberdade de consciência. Tendo essa máxima como regra, todos os homens são irmãos. E qualquer que seja a sua maneira de adorar o Criador, eles se dão as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação. Eles se amaldiçoam, se perseguem e vivem como inimigos. O pai não ora pelo filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo. Eles se julgam reciprocamente condenados para sempre. Esse dogma da igreja é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. Que possamos, então, em gratidão ao nosso Mestre, pelo convite, para que cada um de nós estivesse aqui essa noite, nos colocarmos receptivos às orientações, ao fluido tão cuidadosamente preparado pelos benfeitores para cada um de nós, para o nosso fortalecimento, esclarecimento e sustentação para a nossa vida diária, para as decisões que temos que tomar, compreendendo melhor assim, através da doutrina, o código divino, a lei natural, a lei de Deus. Em nome do nosso Pai querido é que nós pedimos a permissão para de nossa parte, iniciarmos o nosso Evangelho. Eu fiz a leitura do item 8, daqui a pouco eu vou fazer logo do item 9, que é pequenininho também, para a gente conversar. Aí ele fala assim: fora da verdade não há salvação, seria equivalente a fora da igreja não há salvação, e também seria exclusivista, visto que não existe uma única seita que não pretenda possuir o privilégio da verdade. Qual homem pode envaidecer-se de possuí-lo inteiramente? Enquanto os conhecimentos vão crescendo, sem cessar a sua volta, e as ideias se modificam a cada dia. A verdade absoluta só é partilhada pelos espíritos de ordem mais elevada, e a humanidade terrestre não poderia ter a pretensão de possuí-la, porquanto não lhe é permitido saber tudo. Ela só pode aspirar a uma verdade relativa e proporcional ao seu adiantamento. Se Deus fizesse da posse da verdade absoluta a condição expressa para a felicidade futura, isso seria um decreto de exclusão geral, enquanto que a caridade, mesmo em sua acepção mais abrangente, pode ser praticada por todos. O Espiritismo, de acordo com o Evangelho,
admitindo que se pode ser salvo, qualquer que seja a nossa crença, desde que se observe a lei de Deus, não afirma: fora do Espiritismo não há salvação. E como não pretende ensinar ainda toda a verdade, também não diz: fora da verdade não há salvação. Palavras que dividiriam em lugar de unir e perpetuariam o antagonismo. A gente vai verificando nesses itens, né, que nós ainda nos comportamos, na maioria das vezes, como crianças. Né? Porque a criança, apesar da simplicidade dela, mas ela é muito guiada pelas suas afirmações. E a gente também vai crescendo e vai ficando muito com isso. Verdade. A verdade está onde? E a maioria de nós acredita que a verdade está com a gente. E se a verdade está com a gente, ou a gente tem pena dos outros, ou a gente afasta os outros, condena os outros, porque afinal de contas a verdade está com a gente. E quando se fala em caridade, que é o amor em movimento, né? Como é que a gente tem assim a condição de dizer que ama se a gente separa, se a gente afasta, se a gente isola? O exercício da convivência é um exercício, para muitos de nós, ainda muito difícil, muito sofrido. A gente ainda escolhe com quem a gente quer conviver. Os outros a gente afasta de perto da gente. E aí, durante a vida, no processo de evolução e de aprendizado nosso, nós somos convidados a conviver com muitas dessas pessoas que discordam da nossa forma de pensar, de agir, que pensam diferente da gente e que às vezes até geram algum tipo de embate conosco. E, na maioria das vezes, a gente se acha certo e acha que o outro está errado. Mas a gente disse que quer ser salvo. Mas ao mesmo tempo que a gente diz que quer ser salvo, algumas pessoas a gente não quer que elas se salvem. Olha que coisa complicada. Como é que eu quero ser salvo, mas quero eu ser salvo e o outro não? E a gente ainda, muitas vezes, né, a gente diz que está seguindo uma máxima de Deus. Ele até cita, né, fora da igreja não há salvação. Mas qual igreja? A minha igreja? Então, cada crente, exercendo a sua crença, acha que ele e o seu segmento serão salvos, e os outros, não. Fora da verdade não há salvação. Qual verdade? Se nós estamos engatinhando ainda no conhecimento das coisas. Nós não conhecemos a verdade. Nós não conhecemos nem a verdade que está próxima da gente. Se a gente fizer um exercício transparente, verdadeiro, a gente vai, cada um de nós, vai descobrir que em muitos momentos da vida a gente tinha certeza absoluta de alguma coisa. O tempo passou e a gente descobriu que aquilo que a gente tinha certeza não era nada daquilo. Olha, mas a gente não dizia que tinha certeza? Não, eu tenho plena convicção que isso aqui é isto. O tempo trouxe mais elementos para essa percepção nossa. E quando a gente juntou os elementos que o tempo trouxe, mais os elementos que a gente tinha, a gente viu que
Mas naquele momento, naquela situação, a gente tinha plena convicção. Então, qual é a verdade que salva? Para nós, na Terra, espíritos comprometidos ainda, num planeta de prova e expiação, nós estamos arranhando a verdade ainda, uma superfície muito... Ah, Maurício, mas então, se eu ainda não estou de posse da verdade, eu tenho uma chance grande de estar enganado. Não tem? Todos nós temos. Mas se eu então não tenho certeza, ou se aquilo que eu tenho certeza talvez não seja, como é que eu devo fazer? Consulte a si próprio. Faça uma análise minuciosa, verdadeira, colocando tudo em pratos limpos. E analise direitinho. Porque às vezes a gente cria umas verdades de conveniência para a gente. Quantos de nós, em várias situações da vida, um familiar, um amigo, uma pessoa muito próxima, queria trazer algum assunto à tona para conversar com a gente. E a gente falou assim, olha, não toca nesse assunto não. Ah, mas como assim? Se é verdade, por que eu não posso tocar nesse assunto? Porque talvez a gente ainda não esteja confortável para lidar com esse assunto. Então a gente vai observando que nós estamos começando a perceber as coisas. Então, como devemos nos comportar? Fiéis àquilo que a gente acredita. Sim. Ah, mesmo com chance de eu estar errado, não há problema. Porque se você descobrir amanhã que você estava errado, mas que você estava fiel àquilo que você acreditava, de coração sincero, transparente e limpo, você vai fazer um desvio de rota e vai pegar a estrada certa, sem problema algum. Eu preciso ter uma baliza. Não é porque nós não estamos de posse da verdade absoluta, verdadeira, que a gente não vai se conduzir por um parâmetro. Só que da mesma forma que nós estamos descobrindo que o nosso parâmetro pode estar equivocado, precisamos aprender a dar esse direito às pessoas que convivem conosco. Porque talvez elas estejam sendo fiéis àquilo que elas acreditam. E no momento oportuno, assim como nós, elas também irão despertar e vão tomar as decisões que precisam ser tomadas. Porque a nossa grande dificuldade na convivência vem daí. A gente descobre alguma coisa, acha que aquela coisa é a certa e queremos impor aos que convivem conosco que façam a mesma coisa, que tenham a mesma percepção que nós. Mas quem teve esse insight não fomos nós? Quem tem que se comprometer com essa verdade somos nós. E aprender a respeitar o outro no momento dele, com aquilo que ele acredita ser o certo. E conviver harmonicamente com ele. Mas aí muitas vezes a gente faz o quê? Aí a gente entra em litígio, a gente entra em confusão, a gente diz que não está certo, que aquilo ali não pode ser feito daquela maneira. Aí a gente vê famílias criando um monte de problemas em grupos de WhatsApp,
por divergência de opinião. Família. Pessoas que deixam de se falar. Que passam, entre aspas, a detestar umas às outras. Isso acontece em religião, isso acontece em política. Porque cada um advoga para si a verdade. Mas que verdade é essa que te separa dos outros? Que te afasta dos outros? Que te faz achar que é melhor do que o outro? Que verdade é essa? Então, isso mostra que a gente está perdido ainda, né? Que não pode. Não é isso que se espera da gente. Ah, Maurício, mas tem cada coisa? Tem. Tem cada pessoa? Tem. Mas a gente já parou para pensar que a reciprocidade é verdadeira? Tenta perguntar a uma pessoa que você, né, naquela mania popular, você fala assim, fulano, eu não me dou com fulano, não. Fulano, não gosto de fulano. Pergunta a fulano o que ele acha de você. Mesma coisa. Fulano? Serve não. Ó. Qual dos dois está certo? Afinal de contas, qual dos dois está certo? Nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Mas, Maurício, o Evangelho nos diz que o contato com os divergentes traz o fluido, e esse fluido ele é material e faz com que a gente sinta desconforto em estar perto de algumas pessoas em alguns lugares? Sim. O Evangelho diz isso para a gente. Ele explica isso textualmente quando a gente analisa em amar, né, a questão do ódio, amar os inimigos. O Evangelho diz textualmente. O contato com o inimigo faz você desencadear uma série de situações desagradáveis, porque o fluido entra em contato, beleza, pronto. Você é uma matéria repelente, tá. Mas se eu estou na boa proposta, o que eu faço com essa matéria repelente? Se eu chego próximo a algum desafeto, vamos colocar assim, chego perto de um desafeto, e eu sinto aquele choque vibracional, mas se ele é que é o meu desafeto e não eu dele, porque se eu estou no exercício verdadeiro, eu vou trabalhar isso em mim. Se ele não está trabalhando nele, o problema é dele, mas a obrigação de trabalhar sou eu em mim. Então, quando eu sentir aquele choque, eu vou desejar o mal a ele? Não. Eu vou entrar em litígio com ele? Não. Eu vou vibrar com ele. Senhor, vibração desagradável, desconfortável, muito ruim. Mas eu sei que o Senhor é Pai meu e dele também. Então, se o Senhor nos criou, não há diferença entre nós. Estamos em estágios diferentes. Eu já estou tentando me melhorar e ele ainda não. A diferença é só essa. Então, me socorre, mas socorre ele também. Encaminha essa vibração de mal-estar, de desconforto, e eu faço o que eu tenho que fazer naquele ambiente. E se eu tiver que interagir, fazer uma troca com aquela pessoa, eu vou interagir, vou fazer uma troca. Aí sim eu estou cuidando da minha salvação.
Fora disso, qualquer coisa fora desse contexto, não estou fazendo nada por mim. Ah, Maurício, mas é porque você não conhece fulano. Aí cada um de nós tem aquele fulano, né? Aquele que... Aí eu falei assim, eu não conheço fulano, não. Mas com certeza é um irmão de caminhada nosso. Por mais difícil, por mais levado que ele seja, é um irmão de caminhada nosso. E às vezes ele está fazendo tudo que ele está fazendo porque ele está equivocado. Nós temos valorosos contribuidores que fizeram isso. A gente tem o nosso querido Paulo de Tarso, né? Que fazia o quê? Um jovem fiel ali à lei de Moisés, não admitia Jesus em hipótese alguma, entra em contato lá com os verdadeiros ali, trabalhadores que já acreditavam em Jesus, enlouquece. Porque aquilo era inadmissível para ele. E começou a perseguir os primeiros cristãos. Até que ele mesmo, na pureza de coração, porque tudo que ele fazia era na pureza de coração, ele se encontra espiritualmente com Jesus na estrada de Damasco. E Jesus deu uma coça nele, por acaso? Não. Jesus virou para ele e falou assim, meu filho, por que você está me perseguindo? Por que você está me perseguindo? Quando ele se deu conta, ele falou assim, meu Deus, eu estou fazendo tudo errado. Fazendo tudo errado. Ó, deu uma guinada de 360 graus e zerou. Judas, do ladinho de Jesus, acreditando fielmente em Jesus. Ele acreditava tanto em Jesus que ele provocou uma situação para Jesus se rebelar e salvar todo mundo. Porque ele acreditava erradamente que aquele movimento de Jesus não podia ser na calmaria, precisava de uma energia, de um rompante. Porque ele está acostumado a ver as lideranças atuar como? Através da imposição. Então ele queria provocar em Jesus aquele movimento de insurgência. Ele não conseguiu compreender que Jesus veio trazer um outro modelo de trabalho. E até hoje, vez por outra, a gente vê aí um Judas pendurado no poste, né? Ó, já passou a perna na gente há muito tempo, já é santo faz tempo. Reencarnou como Joana d'Arc, dando testemunho a Jesus ali, ó. O mesmo espírito que foi Judas, e nós aqui falando de Judas, ele, ó, passou uma rasteira na gente, já virou santo faz tempo. E nós aqui trocando figurinha. Ele fazia o que ele acreditava, mas fazia. E a gente, né? Não sei se eu vou, não sei se eu não vou. Você perdoa fulano? Ah, perdoo. Mas não me chama para falar comigo, não. Um cumprimento, não. Eu perdoo, mas se eu ver lá na rua, eu atravesso a rua. Passar na mesma calçada que fulano, não passo, não. E a gente acha que está certo. É desafiador? É. Porque tem algumas situações difíceis. Não é fácil. Mas se a gente está querendo ser salvo, a gente está querendo o quê? Facilidade? Não tem facilidade na salvação. Tem coragem e determinação. O tempo inteiro. E aí, à medida que a gente acha que a gente vai se melhorando um pouquinho, né? Aí vem uma outra rasteira. Aí a gente, puxa vida, eu achei que eu estava melhorzinho, mas fui ver fulano, voltou
tudo na minha cabeça, não é assim? A gente lembra aquelas coisas lá de trás. Fala assim, gente, mas fulano, você ainda lembra disso? Olha, parece que foi ontem. Mas você sabe o que é curioso? Esse mesmo fulano, que a gente não esquece aquela coisinha que fez com a gente, já fez um monte de coisa boa que a gente esqueceu. Mas a gente pegou a balança, arrancou um prato e deixou só o outro prato que é conveniente para a gente lembrar, que foi o desagrado. Mas se a gente olhar direitinho, fizer uma análise bonitinha, esse fulano que a gente fala dele, talvez já tenha feito muito mais coisas boas do que desagradáveis com a gente. Mas a gente se fixou na desagradável. Então é por isso que ele fala com a gente que não é assim que a gente tem que trabalhar. Porque o que a gente tem visto no decorrer do tempo, e continua acontecendo, o pai não ora para o filho não ora para o pai, se for de crença diferente. Olha só. Quer dizer, é complicado, né? Ciência, religião, política, tem até uma fala assim, ó, não se discute. Negócio de ciência, religião e política não se discute, não. Por que não se discute? Que não se tem maturidade para conversar com pessoas que têm opinião diferente. Mas como é que nós não podemos conversar com pessoas que têm opinião diferente da nossa? O que é isso? Então, se não sabe conversar, é melhor não conversar mesmo. Mas o problema não está no assunto que se conversa. O problema está na nossa incapacidade de lidar com o outro que pensa diferente da gente. E isso, para os dias, nós estamos em 2026. A gente ainda quer escolher, né? Por isso que a lei de amor faz o quê? Traz para perto da gente quem? Aqueles com quem a gente tem dificuldade. Aí a gente nasce num lar onde tem alguns afetos e alguns desafetos. A gente vai para a escola, na turma, tem os amiguinhos e tem aquela outra turminha do contra. Você vai para o exercício profissional, tem aqueles que gostam de você e aqueles que declaradamente não gostam de você. Por quê? Porque a gente precisa conviver com as diferenças. Precisamos aprender a olhar para o outro com um olhar de sensibilidade, de carinho e de respeito. E não com olhar de animosidade. A gente é muito severo para com os outros, mas pede a todo mundo que seja tolerante para conosco. É uma incoerência, né? Todo mundo tem que entender a gente. A gente, quando faz alguma coisa errada, fala assim, gente, oh meu Deus, estava tão distraído, você me desculpa. Mas o outro, se falar que estava distraído, desculpa, assim, mas você é um banana? Como que você está distraído? Você não presta atenção nas coisas? Só. Como assim? Eu posso me distrair, o outro não. Eu posso esquecer as coisas, o outro não. Então, por isso que ele fala que a doutrina não adota isso. A doutrina resgata para a gente o fora da caridade não é salvação. Porque caridade pode fazer. Não precisa de nada para fazer caridade, a não ser vontade de fazer. Porque existe a caridade material e tem a caridade moral. E uma das caridades morais mais difíceis da gente fazer é tolerar o outro. Porque é caridade moral tolerar o outro. Irmã Rosália fala isso no texto dela. Entender o momento do outro.
Como é que eles se encontram? A gente sabe o que está acontecendo com o outro? Não. Mas a gente julga e sentencia, né? Mas a gente não tem a menor ideia do que está acontecendo com o outro. Por isso que muitas vezes, depois que alguns elementos novos se juntam àqueles que a gente tinha, a gente se envergonha, né? Puxa vida, fiz um julgamento precipitado. Pensei isso de fulano, mas olha, agora estou vendo que não tem nada a ver. Mas por que você fez esse julgamento? O julgamento que a gente faz dos outros não mostra para a gente quem os outros são. Está mostrando quem a gente é. Porque a gente enxerga as coisas de acordo com o olhar que a gente tem. Então, se o meu olhar é feio, eu vou ver coisas feias em todo mundo. Se o meu olhar é generoso, eu vou saber extrair o melhor em qualquer situação em que eu me encontro. Porque está em mim, não está do lado de fora. Então o Evangelho convida a gente a fazer isso, né? A exercitar essa caridade que é acessível a todos. Todos. E a doutrina não fala assim, fora do espiritismo não há salvação. Não. E às vezes é até pior, sabe? Porque nós temos vários relatos dos benfeitores de colônias hospitais criados no plano espiritual para socorrer espírita. Por quê? Tem mais esclarecimento e menos ação. Então, quanto mais você sabe e menos pratica aquilo que você sabe, e aí tem gente que acha, né, que é melhor do que o outro. Gente, eu tenho uma vizinha minha, gente, já não vai em lugar nenhum. A pessoa não tem Deus no coração. Vocês nunca ouviram ninguém falar isso, não? Aí você vai saber da história da vizinha, né? É só Deus que mora no coração da vizinha. A vizinha ajuda todo mundo. Educada, generosa, cordial, não distrata ninguém, tudo que ela pode fazer, ela ajuda. Ela já exerce o tempo inteiro, onde quer que ela se encontre. E a gente, né, que pega o livrinho do Evangelho, a Bíblia, seja o que for, e sai todo dia para ir para a nossa religião, achando que falando mal da vizinha. Olha lá, gente, em vez de procurar Deus, né? Ela não precisa, ela já encontrou. A gente que precisa. Ela não precisa procurar Deus. Ela já está com Deus o tempo inteiro. Então, quando a gente desencarnar, não vai ser perguntado a gente, você era lá do grupo do Dr. Erma? Estou vendo que você era do grupo do Dr. Erma. Você era da onde? Você era da Igreja Católica? Você era da... Nada disso. Dá uma olhadinha aqui, quantos corações você consolou, confortou, ajudou, esclareceu. Quantas vezes você emprestou o ouvido sem a intenção de assuntar a vida de ninguém, simplesmente emprestou o ouvido para que o outro pudesse desabafar, e não pela curiosidade de saber da vida dos outros. Porque às vezes a gente fala assim, gente, eu sou um excelente ouvinte, né? Mas um excelente fofoqueiro também, né? Porque tudo que ouve, fala para os outros, né? Saber ouvir não tem nada a ver com falar. Que às vezes o outro só precisa falar. Ele não está pedindo opinião nenhuma, não. Ele precisa colocar para fora aquilo. Aí, se você estiver no exercício sincero, você vai ouvir, daqui a meia hora você não lembra de nada, porque você não está ali para colher informação. Você está ali para prestar um socorro a um coração que está precisando desabafar. Porque não parece, não.
Mas está cada dia mais difícil as pessoas terem pessoas de confiança para fazer uma troca sincera. Está cada vez mais difícil. Aí sabe com quem as pessoas estão trocando? Com desconhecido. Nos grupos de WhatsApp, de rede social. Porque às vezes o próximo não oferece ambiente para a pessoa ser ela mesma. Porque se a pessoa se mostrar tal qual ela é, vai receber uma pedrada, uma crítica. Vai ter cabimento você fazer isso? Não é isso. Não é apoiar o erro, não é isso. Mas é dar ao outro o direito de ser ele mesmo. Ele sabe que ele está errado. Jesus foi muito cauteloso com isso. Porque Jesus sabe de uma coisa que é uma tortura para nós. A maior tortura nossa está na nossa consciência. E cada um de nós sabe as coisas de errado que fez e que faz. E chega uma hora que isso grita tanto, ecoa tanto, que você tem que se ajustar consigo próprio. E às vezes você precisa trocar com alguém. Mas não é para o outro tirar pedra em você, não. Porque a gente tem assim, né? A gente aproveita esse momento e fala assim, eu te falei que isso ia dar errado. A gente aproveita para dar uma pisadinha, né? Eu te falei, não faz isso, não vai dar certo. Já falou? Já deu errado? Pronto, agora não é hora de fazer isso. Então, o Evangelho, ele pede que a gente faça um mergulho na gente mesmo. E do jeito que a gente gostaria de ser acolhido nas situações que acontecem com a gente, que a gente exercite isso para com o outro. Se a gente começar fazendo isso, a gente já vai dar grandes passos. Do mesmo jeito que a gente gostaria de ser tratado quando determinada coisa acontecesse com a gente, que a gente passe a fazer com o outro quando acontece com ele. Isso é exercitar a caridade. E esquecer as divisões. Essas divisões são formalidades da terra. É como dois amigos, você imagina a cena, dois amigos que cresceram juntos, ambos fizeram o mesmo curso, cada um numa faculdade diferente do outro. E depois de formado, ao invés de continuarem na amizade, fica um para o outro lá. Mas aquela faculdadezinha que você fez também, né? Qualquer um faz, né? Qualquer um passa lá, né? A minha que é boa, né? Tem cabimento isso? Os dois estão formados. Os dois vão para o exercício agora profissional. Mas a gente, né, tem essa dificuldade. Então, que a gente possa refletir, né? Está na hora da gente olhar um pouquinho mais para a gente. Primeiro, ter um pouquinho mais de consideração com a gente mesmo. Porque a falta de consideração que a gente tem para com os outros é reflexo da falta de consideração que a gente tem para com a gente mesmo. Né? São os traumas, são as dores, são as amarguras. E a gente vai fugindo, se fingindo de forte, de valente, usando uma agressividade desnecessária. Tudo isso é pedido de socorro. Porque a pessoa, quando está bem, quando ela está harmonizada, quando ela está feliz, ela não agride ninguém, ela não fala mal de ninguém, ela não arruma confusão com ninguém. Agora, a pessoa, quando está destemperada, sofrida, ferida, magoada e ainda não conseguiu organizar essas emoções, ela sai disparando para tudo quanto é lugar.
É um pedido de socorro. Então, se a gente acha que a gente está um pouquinho melhorzinho, que a gente então coloque isso em prática, para ver se a gente está mesmo um pouquinho melhorzinho, né? Que seja então a gente a prestar esse socorro, a emprestar esse ouvido, a estender essa mão, a não recriminar, a não julgar, a não ficar divulgando situações dos outros, a não ser as coisas boas. Aí a gente vai ver que diferença, né, vai começar a acontecer na nossa vida. Vamos para o nosso passe? Senhor e Mestre Jesus, estamos te buscando nesse momento para que nos ajude a sermos essa pessoa melhor. Cada um de nós estamos nesse movimento do conhecimento, da revisão de propostas novas, e aos poucos estamos sentindo, né, a alegria de contribuir para com o outro, de interagir melhor para com o outro. Nós já percebemos esse movimento em nossas vidas, mas ainda existem muitas questões com as quais temos ainda dificuldade em lidar com o nosso irmão de caminhada. E são para esses pontos que nós chamamos atenção nesta hora, para que o Senhor nos ajude a olhar o nosso irmão com um olhar mais sereno, mais ameno, procurando entender as razões dele proceder dessa forma. Tudo tem um motivo, tudo tem uma razão, tudo tem um porquê. Quem sabe, né? A gente vai passar a perceber as coisas de uma forma diferente. Isso vai acalmar um pouco mais o nosso coração, a nossa mente, e a gente vai poder interagir melhor uns com os outros, respeitando, né? Respeitando a gente mesmo, mas respeitando os nossos irmãos de caminhada. Naturalmente, né, que precisaremos estar atentos, e se porventura tiver necessidade da gente se posicionar, que a gente se posicione, sim. Quando o Senhor nos recomenda dar a outra face, não é para levar um tabefe do outro lado do rosto, não. É para que a gente apresente ao agressor a face da compreensão, a face do entendimento, né? Dar o benefício da dúvida. E assim, aos poucos, a gente vai, né, asserenando o nosso coração e vai aprendendo a interagir com os nossos irmãos de caminhada. Abençoe cada lar aqui representado, cada um dos nossos queridos, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos colegas, né, de profissão, aqueles que interagem conosco no dia a dia. Uma bênção para os foliões. Nós já estamos em ritmo de carnaval e muitos irmãos nossos já estão completamente desorientados. Que eles recebam o teu socorro, que eles recebam os recursos benfeitores, porque também muitas mães se encontram aflitas nesse período, né? Sem saber por onde seus filhos andam, o que estão fazendo. Que essa rede de socorro, que se movimenta com muita intensidade durante, nesses períodos de carnaval, se faça presente, socorrendo a todos, sejam quais forem as necessidades que se apresentem.
Em nome de Deus, então, nós te pedimos a permissão para, de nossa parte, dar por finalizado, né, esse nosso momento de reflexão à luz do Evangelho. Muito bem. Fazer um convite, dar um recadinho e fazer um convite para vocês. Todos os anos, nos dias de carnaval, né, a gente tem aqui o encontro do carnaval. Domingo, segunda e terça, de 8h30 às 13h. Então, quem quiser participar, presencial conosco, né? Fique à vontade. Se tiver criança para trazer também, pode trazer, não tem problema nenhum. E se alguém tiver interesse, a gente movimenta um estudo que tem uma apostila. Tem pessoas que gostam e quando viajam, né, ou estudam em casa, ou vão para o carnaval com seus familiares e levam a apostila para estudar, para participar. Quem tiver interesse, é só procurar ali Glenda, Rafael na livraria, tá? Para solicitar a apostila, para poder confeccionar a apostila. Quem tiver interesse, tá bom? Muita paz, boa noite.